Sabe como uma única frase pode simplesmente explodir na internet e transformar alguém numa das figuras mais comentadas do Brasil? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo no manual de Guto Galamba para tentar entender qual é a estratégia que existe por trás de tanta provocação. Foi com essa afirmação aqui que tudo começou. Mas olha, para a gente conseguir entender o método do Galamba, não dá para ficar só no choque inicial da frase. A gente precisa ir além, analisar o argumento central que ele apresenta. Então vamos lá, no coração de toda essa polêmica, existe uma distinção que o Galamba faz, que é, assim, crucial para tudo. Vamos entender direitinho o que é. Basicamente, ele traça uma linha bem clara. De um lado, ele coloca a obesidade, que ele descreve como uma condição genética, algo que afetaria uma minoria. Do outro lado, estaria o ser gordo, que para ele é o resultado de escolhas, de um estilo de vida. Ele mesmo admite que são escolhas difíceis, mas ainda assim escolhas. E essa distinção, bom, ela é a base de toda a comunicação dele. E é importante sacar que essa postura provocadora não acontece por acaso. Não é um acidente. É uma estratégia pensada, calculada. E por trás dela, na verdade, a gente encontra duas mentes que trabalham em sintonia. De um lado, claro, tem o Guto Galamba. Ele é o rosto público, a força criativa, o provocador. E nos bastidores está o sócio dele, o Felipe Roser. Ele é o cara pragmático, o estrategista que garante que cada movimento de provocação faça parte de um plano de negócios muito maior e bem estruturado. Essa tabela aqui resume perfeitamente essa dinâmica. Pensa assim, o Galamba é a faísca criativa, a ideia que choca. Já o Walzer é quem constrói o motor, a estrutura pragmática que faz o negócio girar a partir dessa faísca. Mas uma estratégia dessas não se sustenta no vazio, né? Precisa de uma filosofia forte por trás. E no caso do Galamba, essa filosofia é uma mistura de psicologia com estoicismo, toda focada em um conceito principal, a tal da responsabilidade radical. Ele bebe da fonte da psicologia positiva, mas a interpretação dele tem uma pegada bem estoica. A ideia é focar só e unicamente naquilo que cada um pode controlar. E não se trata de ser passivo, muito pelo contrário. É sobre tomar a frente e agir para resolver os próprios problemas. E esse mantra aqui é o centro da mensagem dele. A lógica é que reclamar é uma forma de tentar passar o problema para outra pessoa resolver. Já a maturidade, a vida adulta, seria definida pela atitude de assumir a responsabilidade para si e resolver o que precisa ser resolvido. Para deixar essa ideia de foco total bem clara, ele usa uma analogia bem simples. Construir um projeto de vida é como montar uma cômoda. Qualquer pingo de energia que for gasto em algo que não está no manual de instruções simplesmente impede que o projeto seja concluído. O foco tem que ser absoluto. E aí essa filosofia toda se torna a fundação para construir um movimento. E nesse movimento a controvérsia vira a principal ferramenta para recrutar seguidores e fortalecer a marca. A manifestação mais óbvia disso é o chamado movimento anti-obesidade. Ele é todo encapsulado por um símbolo que foi, assim, desenhado de propósito para ser controverso. E o símbolo é bem direto, né? É uma figura com sobrepeso, com o risco em cima. E isso, claro, racha as opiniões na hora. A pergunta que fica é, isso é um símbolo que promove a saúde ou é um símbolo que promove o preconceito? A defesa do Galamba é bem consistente e direta. Ele repete que a luta é contra a condição médica da obesidade e não contra as pessoas. A ideia de que o alvo é a condição e não a pessoa é central. Segundo ele, o objetivo final é salvar vidas, não atacar indivíduos. Isso tudo nos leva à última peça, talvez a mais crucial dessa estratégia toda: o uso intencional de gatilhos emocionais para fazer as pessoas agirem. A lógica do Galamba é que a mudança real só acontece depois da indignação. Ou seja, primeiro, a pessoa precisa se sentir chocada, incomodada com a própria situação. Esse sentimento, então, gera ambição, que é o desejo de mudar. E só aí, essa ambição se transforma em ação. Toda a comunicação dele é projetada para provocar exatamente essa reação em cadeia. Para ele, o conforto, a complacência é o maior inimigo do Congresso. A provocação, nesse caso, não é só para chamar a atenção. Ela vira uma ferramenta estratégica, pensada para deixar as pessoas desconfortáveis a ponto de quererem mudar. No fim das contas, o Manual do Galamba mostra uma metodologia bem clara, ainda que muito controversal, e isso nos deixa com uma questão importante para pensar. Numa era de tanta distração e complacência, será que a provocação se torna uma ferramenta válida? Ou quem sabe até necessária para inspirar uma mudança de verdade?